Olá, voltando à questão da farsa superlativa das evidências da ressurreição, nesse segundo vídeo, no primeiro vídeo, né, eu dei vários exemplos para demonstrar que, de fato, a leitura dos evangelhos como história, de acordo com o rigor da metodologia histórica, não funciona. Isso devido ao fato de que os antigos, eles não viam as histórias como descrição minuciosa dos eventos, os quais eles deveriam se ater simplesmente aos fatos e aos detalhes consecutivos do que está acontecendo. Mas assim como uma história com E, escrita para se ensinar algo, né? Para convencer sobre alguma coisa, sobre uma teologia, para dar uma moral da história, basicamente. O que demonstra que isso são diferenças quando as pessoas leem os evangelhos ou leem, por exemplo, Gênesis, que é um dos estudos que eu estou fazendo em outra série, como história, como nós lemos hoje, é uma leitura anacronística desses textos, né? Porque eles são feitos com propósitos teológicos e não com o propósito de falar sobre eventos históricos como eles aconteceram exatamente. Então, é por isso que, por exemplo, nós temos no caso de João, que eu já dei esse exemplo várias vezes, ele vai especificar um dia diferente da morte de Jesus na cruz, que ele vai morrer no dia da Páscoa, e que a Páscoa não é realizada com os seus discípulos, como acontece nos outros evangelhos. Isso tem um propósito, isso tem um propósito teológico, para poder se mostrar alguma coisa, né? E, e é por essa razão que eu tentei demonstrar no vídeo passado as diferenças entre os evangelhos, como elas vão mudando de uma história que existe um rumor da sua ressurreição para uma história completa com detalhes de como as testemunhas viram, de como as testemunhas variam entre os evangelhos, porque alguns, dentro da perspectiva judaica, tem que ter aquelas testemunhas masculinas que foram ao sepulcro ver que o sepulcro estava vazio. E no caso do Evangelho de Marcos, nós não temos isso, só temos as mulheres. Você começa a ter as aparições que antes não acontecem no Evangelho de Marcos, né? Até você chegar a Atos e a tradição falada por Paulo de 500 testemunhas, das quais nós desconhecemos, nós não sabemos como elas aparecem na história, porque não tem essa história nos evangelhos, né? Em Atos também não é exatamente assim. Então veja bem, então, como funciona essa metodologia histórica a qual eu estava discutindo no vídeo anterior? Ela funciona basicamente com cinco ideias principais, né, que eu vou estar discutindo, que aparecem, por exemplo, nesse vídeo que está aqui na sua tela, sobre o método histórico, em que esse vídeo, inclusive, né, as pessoas vão dizer, olha, o negócio é que os historiadores eles são enviesados, né, eles são tendenciosos e vão dizer que os milagres não acontecem. Então, por isso que eles não acreditam na ressurreição, por isso que eles não acreditam nas histórias que estão nos evangelhos. Veja bem, esse historiador aqui desse vídeo, que é um historiador, ele é um judeu e ele está fazendo uma análise histórica sobre o personagem, se o personagem Moisés existiu ou não, né? E a conclusão dele, olhando as evidências, seguindo a metodologia histórica, é que nós não podemos concluir com sendo razoável, né, historicamente, de que Moisés existiu. Isso não significa que ele não significa para ele que ele não pode aprender nada com o Antigo Testamento e com o Pentateuco, mas que ele consegue reconhecer que historicamente as evidências estão contra a existência de Moisés como uma figura histórica. Enquanto isso, ele como historiador e os outros também que fazem uma colaboração com o canal dele, essas pessoas elas acreditam sim que Jesus é uma figura histórica. Eles apenas discordam que as histórias que são descritas no Evangelho, que elas são histórias que nós podemos reconhecer como história, como hoje nós reconhecemos, né? O que significa isso? Que os textos dos evangelhos eles dão indícios de fato de que existiu uma pessoa histórica, mas isso é mais confirmado através de outras fontes e através de outros dados, né, que corroboram essa visão. Então, primeiramente, como que se verifica que uma pessoa realmente existiu na história? A primeira forma básica, aqui que ele coloca nessa tela como ilustração, o primeiro exemplo que ele dá
modo mais concreto de você realmente ter provas de que alguém existiu seria de achar restos mortais, né? Mas isso não é possível com muitas pessoas na história, porque muitos deles não se sabe exatamente onde que foi realizado o sepultamento ou você nem tem mais esses restos mortais, né? Então ele dá exemplo, por exemplo, de Ricardo III, que por muito tempo as pessoas não sabiam, né, onde estavam seus restos mortais, mas que depois, por dados arqueológicos, por descobertas arqueológicas, se encontrou restos mortais e se fez inclusive teste de DNA para se encontrar a veracidade desse achado, né? Enquanto que no caso, por exemplo, nós temos do Alexandre o Grande, que é o segundo exemplo que ele faz a comparação, que nós temos alguns escritos, né, pequenos sobre ele, mas nós temos não só os fatos de como ocorreram os diferentes disputas de poder que ocorreram entre a Grécia, a Pérsia, né, e a Babilônia ali no caso, né, e como que foram essas, ou seja, tem que ter havido algum líder, alguém que realizou essas coisas, e além disso nós temos as estátuas, né? Nós temos as moedas, né? Aqui que ele coloca nos exemplos, você tem escritos, né? E que são independentes, né? De serem pessoas que estão, digamos assim, tendenciosas em relação a essa pessoa que foi o Alexandre o Grande. Agora, grande parte das pessoas na história, nós só temos o quê? Nós temos somente as opção textual, né, de textos, documentos, né, escritos, né? E aí como que nós utilizamos esses documentos escritos, né? E aí que entra a questão do Novo Testamento, né? Então fica a pergunta, como que essas fontes escritas são avaliadas? Como é avaliada a sua autenticidade? Então, a visão que os cristãos apologistas eles querem passar para as pessoas é que não existem, são duas visões de extremos, né? Não existem fontes que não sejam tendenciosas, né? Isso é um fato, todas as fontes são tendenciosas, mas a versão que elas vão querer dizer é que, como não existem fontes que não são tendenciosas, quando as pessoas elas falam X ao invés de Y, significa que elas têm uma fonte predileta, enquanto que as outras elas ignoram. Não, isso não é a realidade, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Por quê? Porque os historiadores eles usam sim o texto do Novo Testamento como fonte e usam também outras fontes para corroborar aquelas fontes. Ou seja, eles não ignoram as evidências do texto. Eles simplesmente pegam as evidências do texto e tentam corroborá-las. Quando essas evidências não são corroboradas, elas não são viáveis, né, de você dar crédito a elas, não tem credibilidade. Então, como funciona isso? Então, a primeira regra seria de que a fonte deve ser corroborada por descobertas arqueológicas, né? Então, ou seja, aqui ele dá um exemplo nesse vídeo vamos dizer, um texto que diz que um rei teve um exército muito grande que ficou encampado numa cidade X, né? E dá o nome da cidade lá. E aí, depois, eles encontram essa cidade, os restos ali arqueológicos dessa cidade, e veem que era uma vilazinha, né? Pequenininha aqui, que ele faz um desenho aqui, o qual não teria capacidade nenhuma de poder suportar um exército como esse. Então, nesse caso, fica claro que o texto está dizendo uma coisa que não faz parte da realidade, que não corrobora uma coisa a outra. Ou seja, o texto está sendo incorreto, está sendo tendencioso em favor de alguma coisa, né? A segunda regra vai ser qual? Vai ser, há múltiplas fontes que concordam com a mesma história? Ou seja, aqui ele dá um exemplo de termos aqui de termos 10 fontes que concordam em que os gregos eles venceram uma certa batalha, e nós vamos ter aqui uma fonte que vai dizer que os persas venceram uma certa batalha. E aí se pergunta, bom, nesse caso, o que é mais provável? É mais provável que essas 10 estejam erradas ou que essa uma aqui esteja certa? Geralmente, você diria que essas 10 aqui provavelmente estão falando o que aconteceu e essa aqui não, né? Mas tudo vai depender também de qual é a origem dessas fontes. Então, por exemplo, se você tivesse aqui 10 fontes que falassem que os gregos venceram, mas todas essas 10 fontes são escritas pelas mesmas pessoas com o mesmo ponto de vista,
e de um mesmo grupo específico, simplesmente copiados várias vezes entre eles, isso não seriam 10 fontes, na realidade isso seria uma fonte só. Isso aqui também seria outra coisa que seria uma fonte só. Então, você tem que levar isso em conta também, né? Que nós vamos ver depois sobre a questão das fontes. Mas a questão é, existem múltiplas fontes que concordam com a mesma história. Isso é outro critério, né? O terceiro critério que ele faz até uma brincadeira aqui com as figuras é que ele está dizendo, olha, há alguma chance da fonte ser tendenciosa em relação ao assunto ou a um personagem? E ele dá exemplo dos líderes, né, líderes históricos, inclusive como Júlio César, né, que nós temos as guerras gálicas ali que ele escreve, ele pessoalmente escreve, né, diferente dos evangelhos que são escritos por pessoas anônimas, né, não é escrito por Jesus. E ali existem vários momentos em que ele vai se gabar dos seus feitos, né? Ele vai exagerar coisas sobre as suas conquistas. Isso é uma coisa que os historiadores sabem que acontece, historicamente, né? E aqui ele faz a brincadeira, né? Que um escrevendo aqui vai dizer, não, o meu grupo é o melhor. E do outro lado vai dizer, não, não, eu sou o melhor, né? E aí ele faz a comparação colocando um terceiro, né? E aí esse terceiro vai dizer o quê? Não, eu não estou envolvido nisso, não quero nem saber quem que é o melhor aí, vocês que se virem aí, né? E o que que é isso? É que se nós tivermos dentro de um conflito, ou dentro de duas posições diferentes, alguém que não tem algo a ganhar, falando alguma mentira ou exagerando alguma coisa, uma fonte desse tipo que seria relativamente neutra, essa fonte ela vai ser mais próxima da realidade, mais provável de estar dizendo como os eventos ocorreram do que aquelas duas fontes que estão envolvidas no conflito, né? Nós temos um exemplo disso acontecendo hoje em tempo real, né? No caso da Ucrânia e da Rússia, né? Nós temos pessoas torcendo para um lado, dizendo que não, porque a OTAN é super boazinha e porque ela faz as coisas certinho e não sei o quê, e quantos russos que estão morrendo na guerra e os ucranianos o tempo todo colocando lá, não, porque tantos russos morreram, e do outro lado os russos falando, não, porque a OTAN ela fez isso, ela fez aquilo, e veja quantas pessoas nós já como nós dominamos facilmente a Ucrânia. Então nós vemos isso acontecendo em tempo real hoje, né? Então como que as fontes elas são tendenciosas em relação às duas coisas, enquanto que alguma pessoa que consegue ver os dois lados e pesar as duas coisas e colocar assim, ó, nós temos essas coisas aqui que são realidade, essas outras coisas aqui também que são realidade. Então, nós temos que pensar nos dois lados, né? E isso não acontece nos evangelhos, né? E os dois últimos critérios seriam quanto tempo passou entre os eventos e a narração desses eventos, né? O que, nesse caso, né, neste ponto, né, que os cristãos gostam de se gabar, né, fazendo comparações entre outros escritos, né? Vale lembrar que, de fato, os escritos do Novo Testamento, eles têm uma datação bastante próxima dos acontecimentos que falam sobre a vida de Jesus, né? Então, o cálculo seria de que os originais, eles estão próximos de 30 a 40 anos depois da morte de Jesus, né? E nós temos a primeira cópia, no caso que nós temos somente um fragmento, seria de 125 depois de Cristo, né? Então, existe, de fato, uma proximidade em relação aos eventos descritos no Novo Testamento, né? Ou seja, com honestidade intelectual, nós temos que dar crédito aonde crédito existe. De fato, isso é algo que você pode dizer, existe uma proximidade em relação aos eventos. Porém, como disse anteriormente, isso não apaga todas os outros quesitos necessários para se fazer uma análise histórica metodológica, né? E aí, por último, nós vamos ter outra coisa, que existe uma discussão aí tremenda, né, também, tremenda, digamos assim, entre as pessoas que não aceitam o consenso, que é qual o gênero literário que foi usado, né? Por quê? Veja bem, o gênero literário que hoje as pessoas chamam de história, com H, né, se caracteriza claramente em um gênero que é não fictício, ou seja, não é um mito, não é uma ficção, portanto ele deve seguir os eventos o mais próximo de como esses aconteceram, e a sua qualidade é medida pelo uso de diversas fontes, comparando essas fontes, né, colocando uma contra a outra, mostrando as suas diferenças, né,
e não escondendo, inclusive, essas diferenças, né? Nós vamos ter pessoas falando, olha, aquele cara fala assim, 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 aconteceu esse evento, e aquele cara fala esse outro assim, assim, assado. E esses dois não concordam, né? Sem omitir esses detalhes. E discutindo como realmente esses conflitos eles acontecem, né? Ou seja, as versões diferentes que aparecem em lugares diferentes, né? Então, aqui nesse mesmo vídeo que eu estou fazendo a comparação com Moisés, ele vai ter, por exemplo, aqui um quadro mostrando os anos, né? Em que nós temos, por exemplo, na era do bronze e do ferro, aqui que seria até 600 antes da era comum, antes de Cristo, nós vamos ter um tipo de história que as pessoas elas usam, não como uma história com H, mas a história em português seria com história, com E, né? Que seria o quê? Um enredo, né? Uma narrativa, né? Uma narrativa descrevendo coisas teológicas, políticas, étnicas, tentando convencer as pessoas de um fato. E qual a característica principal que aparece muitas vezes nesses tipos de histórias? São são os artifícios literários, né? Ou seja, artifícios literários, artifícios de roteiro que aparecem em outros tipos de histórias, né? Outros tipos de narrativas semelhantes àquelas que já foram escritas, né? Ou tropos, né? Que inclusive eu achei estranha essa tradução, né? Mas achei inclusive essa tradução que seria a tradução de tropes, né? Em inglês, né? E o que são isso? São como aqueles clichês que você encontra em histórias, por exemplo, histórias de narração de heróis, na qual você vê uma jornada do herói, você vê um mentor aparecendo, e aí o mentor ele ensina alguma coisa, e aí depois vem uma dificuldade entre o personagem principal e o seu opositor. E aí primeiro ele perde, depois ele vence. Todos esses tipos de coisas que são utilizadas em histórias de ficção, né? Esses tipos de artifícios literários que são utilizados para conformar as coisas que aconteceram de um certo personagem, que pode ser inclusive histórico, para se conformar a uma história lendária, né? De alguém que sobe aos céus, de alguém que mata animais que não se tem como matar com as mãos, né? E todo esse tipo de coisas que aparecem em histórias lendárias, né? E aí, inclusive, sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição aí uma entrevista, que está em inglês, caso você entenda. É uma entrevista bem longa, com uma autora que ela discorda do consenso acadêmico a respeito disso. Que ela vai dizer que os evangelhos não têm esses artifícios literários, né? Esses artifícios de comparação com outros gêneros literários que são lendários, né? Enquanto que, assim, o consenso acadêmico todo, inclusive de cristãos e de não cristãos, eles concordam que existe esses artifícios literários. Tanto que, aqueles exemplos que eu dei, por exemplo, de diferenças entre os evangelhos, tanto nos milagres quanto as testemunhas aparecem, em Mateus, por exemplo, nos milagres de Jesus, a diferença em João que existe entre o dia em que Jesus, entre o dia que se fez a Páscoa nos evangelhos e no dia que se fez em João, né, que a Páscoa é onde Jesus morre, ele morre na cruz, né, então ele não realizou a Páscoa com seus discípulos. Todas essas diferenças, elas são harmonizadas por esses autores cristãos como sendo um artifício literário, né? Ou seja, eles usam o fato de dizer que ali existe um propósito teológico para se dizer que Jesus morreu naquele dia, para dizer, não, eles não estão se importando tão precisamente com o dia que isso aconteceu. Eles estão se importando em falar sobre a questão de Jesus ser o Cordeiro Pascal. E por isso é permitido. Eles aceitavam isso naquele tempo. Nós não temos que ver isso como um erro. Nós temos que ver isso como uma forma de poder explicar isso. Não significa que a história é uma mentira, mas que ela simplesmente não se importa tanto com esses detalhes, né? Então você vê qual que é a questão. A maior parte dos acadêmicos vê isso como uma forma de justificar, inclusive, essas diferenças e essas incoerências que existem nos evangelhos. Enquanto um fundamentalista que não aceita e que acha que a inerrância não pode aceitar esse tipo de recurso literário, quer tentar harmonizar, inclusive, esses detalhes e dizer que não. Em João aparece uma situação em que Jesus ele vai lá e faz a limpeza do templo, que é diferente de onde aparece nos outros evangelhos. É num tempo completamente diferente. Quanto que uns é no final no final do ministério de Jesus, né? No evangelho de João acontece no começo. E aí vai dizer, não, mas não é que
não é isso. É que aconteceram duas vezes, Jesus fez duas vezes. Uma vez no começo do seu ministério, depois outra vez no final, né? Então não consegue aceitar o que o texto diz. Não consegue aceitar as evidências do texto. Não consegue aceitar o texto lendo o Evangelho de João como o Evangelho de João. Ela tem que pegar os outros evangelhos e tentar encaixar em João, né? E não ler o Evangelho de João e tentar interpretar a exegese do próprio texto, o que o texto diz. Ela quer tentar encaixar o que os outros fazem ali no texto de João, né? O que nós sabemos que é errado, né? Em termos de interpretação hermenêutica e de exegese. Caso você esteja vendo esse vídeo e você duvide disso, dessa diferença, por exemplo, que eu falei entre Marcos, Mateus, Lucas e João, você veja, por exemplo, eu vou dar aqui os versículos, Marcos 14, 12, Mateus 26, 17 e Lucas 22, 7. Vocês vão ver ali que ele vai fazer a descrição do dia dos pães asmos, que é o dia antes da Páscoa em que está se fazendo a preparação. E aí Jesus, nos versículos posteriores, assim que cai a tarde, ou seja, se torna o outro dia, porque para os judeus é assim, você está num dia, durante o dia é um dia, quando fica a noite já é o dia que vem da frente. Então o dia que veio da frente já seria o dia da Páscoa. E ali Jesus realiza a ceia com os discípulos. Já em João 13, você vai ver ele dizer, 13, versículo 1, que isso aconteceu antes da Páscoa. Em João 18, versículo 28, você vai ver que os líderes religiosos não entram no pretório, onde Jesus está sendo interrogado, porque eles não querem se contaminar antes da Páscoa. Quer dizer, se a Páscoa já tivesse acontecido, que foi anteriormente, que eles já tivessem comemorado, então não seria necessário isso, né? Mas eles vão concordar que ele vai morrer ali no dia específico que seria antes do sábado, Marcos 15 e 42 e João 19, 36. Ou seja, se os dias são diferentes em que ocorreu a Páscoa, inclusive eles estariam não concordando com o ano em que Jesus morreu. Porque se o dia da Páscoa está acontecendo num dia diferente, significa que eles estão falando sobre anos diferentes, né? Porque nós temos que ter, inclusive, ainda os 3 dias para Jesus ressuscitar, em todos eles, né? Então, quer dizer, a Páscoa tem que ter acontecido e tem que ter se passado 3 dias, né? Então, isso não acontece no Evangelho de João, mas acontece nos outros evangelhos, né? E aí nós vemos o teor teológico de João, em João 19, 36, em que ele vai dizer: então se cumpriu, porque nenhum dos seus ossos foi quebrado, né? Que é o quê? Que é como se realizava a Páscoa dos judeus, que você não quebra os ossos do cordeiro para poder prepará-lo. Ou seja, claramente esses textos eles foram escritos com um propósito teológico, né? Como uma história com E a ser contada, né? Em que os detalhes não precisam bater exatamente, ou seja, não é como da antiguidade clássica, em que começa a se ter a ideia de que você deve escrever uma coisa para se relatar os eventos exatamente como eles aconteceram. Muitas pessoas citam, por exemplo, Lucas capítulo 1, os primeiros versículos do prefácio. Quer dizer, veja como ele está escrevendo as coisas como um relato ordenado das coisas. Ele está escrevendo como um historiador. Só que eles não leem o versículo 4, né? Que ele diz assim: querido Teófilo, que não se sabe se é realmente alguém que está escrevendo ou não, se ele está se dirigindo a um público. Teófilo poderia ter um sentido alegórico de aquele que ama a Deus, né? Aquele que se apega a Deus, porque Theo seria Deus e Philos seria amigo, né? Amor. E aí você tem no versículo 4, ele diz: eu escrevo essas coisas para quê? Para que tenha certeza das coisas que foi ensinado. Ou seja, os textos dos evangelhos, eles foram escritos de cristãos para cristãos. Ou seja, não é um escrito de alguém que é cristão para alguém que não é um cristão. Para alguém que desconhece essa história, desconhece esses eventos, né, que estão acontecendo. Não, são para pessoas que creem, para que elas tenham confirmadas aquelas coisas que eles já creem, né? Nós vemos esse mesmo exemplo no final de João, versículos 30 e 31. Ele diz: olha, essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Ou seja, ele está lhe dizendo por A mais B. Isso não é uma história escrita para descrever os eventos como eles ocorreram. Essa é uma história escrita para convencer as pessoas, para confortar, para reconfirmar aquelas coisas que elas já acreditam, né? Então, quais são esses alguns outros exemplos que eu posso dar de clichês
literários que a gente pode averiguar nos evangelhos, por exemplo, que os historiadores conseguem perceber, né? Um dos clichês que vão aparecer, por exemplo, né, são a confirmação de pessoas como deuses, né? Como deuses, né? Ou os filhos de Deus, que seria semelhante à mesma coisa, né? Filhos de Deus, através de ressurreição, né? Opa, escrevi tudo errado aqui. Através da ressurreição, né? Que nós temos na literatura grega e helenística, e nós temos também na literatura egípcia, né? Então, esses são clichês, né? São recursos literários, né? Recursos literários que aparecem com frequência nessa literatura dessa época, né? Que mais nós temos? Nós temos os exemplos de figuras que fazem alusão a eventos do Antigo Testamento, né? Eventos do Antigo Testamento. Que exemplos são esses? Por exemplo, nós temos em Mateus, capítulo 2, versículo 13, que é narrado, por exemplo, coisas que acontecem que do rei que está perseguindo ali, no caso, Jesus, e Jesus tem que ser levado ao Egito. Isso é uma história que não bate com nenhum dos outros escritos dos evangelhos, só aparece em Mateus, e que não bate com os dados do que acontece ali entre os reis que estariam, no caso ali, reinando na época, os dados arqueológicos. E para que Mateus faz isso? Mateus ele faz isso para comparar Jesus com Moisés. Por quê? Porque Moisés ele é criado no Egito, né? Ele tem a sua infância no Egito. E depois é que ele vem para a Terra Prometida. Então é para fazer essa comparação o quê? Essa comparação literária, né? Para usar esse artifício literário. Para usar esse artifício literário de comparação entre Moisés e Jesus, né? Isso acontece diversas vezes, né, nos evangelhos, né, entre Moisés e Jesus, no caso do evangelho de Mateus. Você vai ter, por exemplo, no caso de Mateus 4, né, da tentação de Jesus, na tentação de Jesus, você vai ter uma comparação de Jesus com o povo de Israel, né? O que você tem em Marcos? Em Marcos você tem o batismo de Jesus e logo em seguida você tem Jesus sofrendo as tentações no deserto, certo? E aí Mateus, ele extrapola um pouco isso e adiciona o quê? Que aconteceu o batismo de Jesus e logo em seguida ele vai ao deserto e fica o quê? 40 dias em jejum. Marcos não cita sobre jejum. Lucas vai citar depois sobre jejum, talvez até inclusive influenciado pelas histórias que influenciaram o evangelho de Mateus. E o que? Ele fica nesses 40 dias em jejum. E por que 40 dias? Por causa dos 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Então, o batismo de Jesus representaria ele passar, o povo de Israel passar pelas águas do Mar Vermelho, né, aberto por Moisés, e depois chegar no deserto e fazer aquela peregrinação, né, nas quais eles ficam sendo provados ali e não são achados com obediência diante de Deus, né? E no caso de Jesus, ele passa a provação, né? O povo de Deus não passou, né? Então você vai ver que naquele caso, por exemplo, da história de Jesus indo até o Egito, Mateus ele vai dizer que aquilo é um cumprimento das Escrituras. Enquanto que se você pegar lá, quando você pegar as Escrituras e você ler aquilo, você não vai ver nada de relação disso com Jesus. Se você for seguir a exegese do texto do Antigo Testamento, você for seguir as regras de hermenêutica, de seguir o gênero, de compreender o gênero da maneira como ele é escrito, como eu estou explicando nas minhas aulas sobre Gênesis, você vai entender que isso é uma interpretação assim que ninguém aceitaria, entendeu? Uma interpretação como essa como sendo um cumprimento de uma profecia. Mas ele tem que encaixar no seu evangelho isso como sendo uma interpretação de uma profecia. Mas ele tem que encaixar a história de Jesus para isso ter acontecido dessa maneira, né? Então eles não ficam satisfeitos em descrever simplesmente os eventos como eles acontecem. Eles têm que adicionar ideias, adicionar acontecimentos, adicionar coisas que vão demonstrar aquela posição que eles estão tentando defender. Ou seja, o grande problema que os apologistas não conseguem enfrentar e não conseguem colocar sua cabeça de frente e dizer que, olha, nós temos que aceitar que esses textos eles são tendenciosos
e que nós temos que ver o que corrobora por fora disso, com o teor arqueológico e com outras fontes. E sobre essas outras fontes eu vou discutir no próximo vídeo, falando sobre Joséfo, né? E sobre o texto que eles usam como sendo a primazia da sua demonstração de que, de fato, Jesus ressuscitou, com o texto de Flávio Joséfo, né? Então, até lá eu te vejo.